O cliente das inspeções técnicas, como vamos ver, são os portugueses, quase, maiores de 18 anos, já lá vamos. Primeiro, vou-vos mostrar o que é que nós não queremos em termos daquilo que é a defesa da segurança rodoviária, que não queremos ter como clientes das inspeções técnicas. É este senhor. Este senhor é o Sr. Graham. Foi um senhor que foi desenhado por uns cientistas australianos, médicos, engenheiros, biomédicos, designers, que é aquele indivíduo, isto agora no corpo todo, que consegue sobreviver a qualquer acidente de viação. Portanto, nós não queremos ter os senhores Graham, queremos ter, em termos de segurança rodoviária, pessoas normais, como nós, e que vão aos centros de inspeção e que não precisam de ter grandes defesas, porque a segurança rodoviária no nosso país, como no mundo, vai melhorar. Posto isto, portanto, quem são e o que pensam os utilizadores dos centros de inspeção automóvel? Num estudo que eu dirigi, de junho deste ano, portanto, isto são resultados que ficaram prontos ontem, portanto, nós chegamos à conclusão que cerca de 6,6 milhões de portugueses já utilizaram, portanto, maiores de 18 anos, já utilizaram os centros de inspeção. Ou seja, nós temos, podia dizer quase todas as pessoas já tiveram contacto com os centros de inspeção. Ou seja, cerca de 6,6 milhões de pessoas já tiveram contacto com os centros de inspeção. Enfim, com tanta gente, digamos que é difícil destacar alguns que sejam grupos que sejam mais representativos que outros. Temos, é evidente, são os homens, portanto, os homens ainda têm alguma preponderância nisto. São as pessoas entre os 35 e os 49 anos, aqueles que têm mais escolaridade, aqueles que têm cartas de automóvel e moto ao mesmo tempo, que é mais 7%. Aqui entre ter carta só de automóvel e carta de automóvel e moto, isto vai ser importante. Este número é um número importante, portanto há mais 7% de pessoas que têm a carta das duas categorias. E, portanto, pessoas que têm mais de 11 anos de carta são aqueles que se distinguem um pouco mais como utilizadores dos centros de inspeção. Fontes do IMT, já sabemos que está quase a publicar os dados de 2015 e 2016, mas, portanto, tendo em conta o que são os dados disponíveis de 2014, em que houve também cerca de 5,8 milhões de inspeções, 5,700 e qualquer coisa mil inspeções. Portanto, isto faz sentido com o número de pessoas, porque há pessoas mais velhas que, entretanto, já não terão os seus veículos. Portanto, isto é um número que eu diria que me satisfaz em termos do rigor da amostra que nós temos aqui enquanto aos utilizadores dos centros de inspeção. Haverá, porque também é um fenómeno mais ou menos desconhecido, portanto, eu sou um bocado crítico quanto às fontes de informação e à qualidade da informação disponível em Portugal, de algumas coisas. Haverá cerca de 6,1 milhões de veículos que estarão sujeitos às inspeções periódicas, mas, enfim, é um número também, como lhes digo, que é um pouco difícil de encontrar com alguma fiabilidade. E aqui vamos ver o que é que as pessoas pensam dos centros de inspeção em termos de segurança rodoviária, que era a pergunta. Infelizmente, ao passar aqui de manhã, aqui nos slides, falta-me aqui um slide, que tem uma primeira pergunta, que é a importância dos centros de inspeção de veículos automóveis para a segurança rodoviária. Então, 75% daqueles inquiridos consideram que a primeira função, chamemos-lhe assim, dos centros de inspeção tem a ver com a segurança rodoviária. Contudo, há 14% de pessoas que dizem que a principal razão para a existência dos centros de inspeção automóvel é a cobrança de taxas. Mais uma taxa para os automobilistas, ou seja, há 14% de pessoas que têm uma noção ou têm uma imagem negativa em relação àquilo que é o grande objetivo, na minha opinião, dos centros de inspeção. Ambas, portanto, pessoas que não sabem decidir se é a segurança ou se é, de facto, a cobrança de taxas, são 9% e sem opinião são 2%. É interessante ver quais são os segmentos da população que pensam que a existência dos centros de inspeção
se deve à cobrança de taxas. É no litoral norte, essencialmente, portanto, estamos aqui a falar de diferenças relativamente pequenas, mas há alguns segmentos que se destacam. No litoral norte, no meio rural, nas pessoas com menor escolaridade, com idades entre os 35 e os 49 e mais velhos, mais de 65 anos, e que têm, e aqui vamos, porque eu continuo a dizer que isto vai ser importante para a nossa conversa, carta de ligeiros mais de moto. Portanto, estas são as pessoas que acham que, de facto, prioritariamente os centros foram criados para cobrar taxas. E passamos, então, para este outro slide, que é o grau de importância das inspeções para a melhoria da segurança rodoviária, ou seja, daqueles que disseram, dos tais 75%, que disseram que os centros, a importância deles é para a segurança rodoviária, verificamos que grande importância para a segurança rodoviária é mais de metade das pessoas que dizem que, de facto, os centros de inspeção são importantes para a segurança rodoviária e vemos que pequena, que média é 36 e pequena é 12, portanto, ou seja, as pessoas, de facto, têm, a maioria das pessoas tem ideia que os centros de segurança de inspeção automóvel são importantes para a segurança rodoviária. Os mais críticos voltam a ser no litoral norte e aqueles que têm a carta de ligeiros e de motos. Isto leva-nos para um número anterior que nós tínhamos feito em novembro, que eu já tinha apresentado nas jornadas técnicas da ANSIA, que é o balanço das inspeções periódicas para a segurança rodoviária. Ele é positivo, muito positivo ou positivo em 72% dos casos, portanto, ou seja, há uma grande... as pessoas acreditam nos centros de inspeção automóvel. É o que se pode verificar. E aqui temos a evolução ao longo de 10 anos da forma como os portugueses veem, estes portugueses, que já tiveram uma experiência dos centros de inspeção, os tais 70 e tal %, como é que eles veem o funcionamento dos centros. Desde abril de 2007, junho de 2015, novembro de 2016 e junho de 2017. Eu ia só pegar nas pontas, ou seja, em 2007, quando este foi um estudo feito com uma determinada intenção, a pergunta, aliás, não é bem igual à que é feita hoje, 43% das pessoas, dos inquiridos, diziam que eram só condutores, que os centros de inspeção funcionavam bem. Hoje, portanto, os utentes dos centros dizem que 63%, 63% desses utentes dos centros dizem que eles funcionam bem, e eu diria apenas, vimos de 16%, se não me engano, porque isto também sem óculos também às vezes não ajuda, 18%, para 8% a dizer que funcionam mal. Ou seja, há também uma avaliação positiva, além de as pessoas pensarem que é importante os centros para a segurança rodoviária, pensam de uma forma maioritária que os centros de inspeção funcionam bem. E voltamos aqui à mesma questão. Onde é que os centros são piores avaliados? Isto tem a ver depois com a própria relação dos centros com os seus utentes. Tem a ver também com a imagem que se cria deles em determinados sítios. E voltamos ao litoral. Aqui aos mais novos, claramente, pensam que, e são bastante diferenciados das outras pessoas, portanto, pessoas até aos 29 anos. Aqueles que pensam que houve uma evolução da segurança rodoviária nos últimos anos pior do que, portanto, que a segurança rodoviária piorou, como vimos já de manhã, é uma má percepção. Curiosamente, são pessoas que pensam que a entrada em vigor da carta por pontos é uma medida muito boa e pensam que os centros de inspeção funcionam mal. Portanto, isto aqui, eu estou aqui a juntar vários estudos, mas para que se perceba que a cabeça das pessoas às vezes é mais difícil também do que parece. E voltamos àqueles que têm carta de automóvel mais moto. E também pensam que os centros funcionam pior aqueles que conduzem menos, ou seja, menos dias por semana, pensam também que os centros de inspeção funcionam pior. Portanto, este é portanto, os segmentos mais críticos em relação ao funcionamento. Agora vou passar a um slide, como dizia hoje de manhã o Engenheiro Pereira Martins, que é assim um bocado também polémico, que é a forma
como a comunidade percebe o funcionamento dos centros de inspeção, que dizem que são bons, como vimos, e que são importantes para a segurança rodoviária em termos de corrupção. Portanto, eu vou passar o slide, eu vou comentá-lo, não tenho... portanto, e dizem, e o estudo que foi feito em junho de 2015 e em junho de 2017, não sei porque é que o junho está ali assim de uma maneira e o junho de 2017 está de outra, mas coisas da informática, não sei a outra. Ora bem, que existe uma corrupção generalizada nos centros de inspeção, era um quarto dos inquiridos em 2015, um bocadinho mais de um quarto, e é um quarto em 2017. Apesar de que aquilo que são os casos esporádicos terem crescido muito, de 43 para 56. E em geral não há, diminuiu, ou seja, passou de 11, aumentou, passou de 11 para 14, ou seja, e diminuiu muito os sem opinião. Ou seja, existe aqui um conjunto alargado, e é isso que eu deixo à vossa reflexão, e não quero pôr em paralelo se há muitos ou poucos chumbos em Portugal em relação à Europa, não é isso que está aqui em causa, são questões diferentes. Podemos também discutir essa, porque eu também, tal como hoje foi dito aqui de manhã, parece-me que há demasiados poucos chumbos face ao tipo de parque que temos, mas não é isso que está aqui em causa. Aqui em causa está a imagem, a vossa imagem junto do público. E quem são aqueles que têm a pior imagem? Vamos também fazer aqui uma ligeira avaliação. São as mulheres, são os mais novos, são os que têm menos escolaridade. É evidente que agora vamos ter aqui, porque esta é uma pergunta feita a todos, porque quando se fala em corrupção fala-se a toda a gente, mesmo aos que não usam os centros de inspeção. São aqueles que não têm carta de condução. Portanto, ou seja, enquanto nós temos 25% a dizer que a corrupção é generalizada, quem não tem carta de corrupção, imagem, volto a dizer, um problema de imagem, quem não tem carta de condução diz que 37%, são 37% os que não têm carta de condução que dizem que existe uma corrupção generalizada nos centros. E isto deve ser tido em conta em termos de sociedade, portanto, seria um alerta para a ANSIA sobre esta questão. Depois, são aqueles que têm carta há menos tempo e que vimos que também utilizam menos ainda. E os que têm a carta de motos, agora atenção, carta de motos só e carta de motos mais ligeira, porque vamos passar daqui a pouco a uma questão que é a questão das motos. Portanto, que é uma questão central e que vamos falando aqui. E vamos ver, primeiro, como é que é vista a atuação do Governo nas inspeções obrigatórias às motos consideradas superiores a 2.500, a 250 centímetros cúbicos. Bom, 77% dos inquiridos consideram que o Governo está a atuar mal nesta questão. Isto é um número que eu diria, e faço, enfim, muitas sondagens políticas, diria que é um número que não existe. Quer dizer, portanto, isto é um número, ainda por cima, com um Governo que tem ido com algum vento a favor em termos de opinião pública. Contudo, aqui há a opinião, e há uma opinião adversa em relação àquilo que tem sido feito na questão das motos. É evidente que se me perguntarem assim, bom, mas a pergunta foi sobre as motos, o que é que dizem? Não, nós explicámos que havia uma legislação que estava aprovada e não estava publicada. Portanto, demos um enquadramento às pessoas, que era para as pessoas poderem pensar um bocadinho, portanto, por isso é que temos também, mesmo assim, 8% de pessoas que tinham sem opinião, mas é preciso ver que esta pergunta foi enquadrada e foi enquadrada dentro das melhores técnicas. E aqui, então, vamos colocar a questão das motas, porque isto, se calhar, prende-se com as outras questões anteriores. Carta só de moto, portanto, quando se diz que o Governo está a atuar mal, é 77%. Naquelas pessoas que têm carta só de moto, apenas 25% diz que o Governo está a atuar mal. Ou seja, 3/4 dizem que está a atuar bem, mas quando chega àqueles que têm carta de moto, portanto, quando entra no meu quintal, é que esta coisa é aborrecida. Portanto, era aquela questão da poluição, que desde que não seja no meu quintal, portanto, tudo bem, vamos tratar de tudo desde que não venham à nossa casa. E aqui temos dois grupos apenas que se distinguem, que é, como digo, carta só de moto e menos tempo de carta. Portanto, que faz esta avaliação. Portanto, este é o panorama do cliente, do que é que o cliente das inspeções, quem são e o que é que eles pensam. Mas, entretanto,
temos aqui mais algumas coisas para ver, que eu penso que têm a ver com a segurança rodoviária, que têm a ver com, por um lado, os não clientes das inspeções, ou seja, aqueles que não fazem as inspeções. E vemos, e agradeço ao Tenente-Coronel Lourenço da Silva e ao Comissário Virgílio Sá, da PSP, que me forneceram estes dados, do último ano de atividade de fiscalização. Portanto, os veículos fiscalizados, e vamos ver que estamos a falar de 2.415.000 veículos. É muita fiscalização, ou seja, às vezes também nós pensamos que há pouca fiscalização. Não há assim tão pouca quanto isso, mesmo assim, em relação ao número de veículos que existem. E vemos o quê? Vemos que no total destas duas forças de segurança, 1,9% dos veículos tinham uma infração à IPO, normalmente não ter a IPO. E 1,4% não tinham seguro. Eu gosto de comparar sempre porque são duas coisas que são obrigatórias, que é preciso ter, é preciso comprar. Sendo números relativamente parecidos, vemos que são muito diferentes na sua gênese, ou seja, a PSP, portanto, dentro das localidades, eu diria das grandes localidades, encontra mais infratores que a GNR na sua ação. E principalmente do seguro. Ou seja, as pessoas, por qualquer motivo, na zona de influência da GNR, portanto, têm uma taxa de infração muitíssimo mais baixa do que na da PSP e mesmo em relação às infrações das inspeções. Mais um slide que eu acho que não passou, exatamente, que é os intervenientes nos acidentes. Só tenho os números da PSP, também não pedi os da GNR, confesso. Portanto, em 57.000 veículos envolvidos em acidentes, e aqui acidente não na definição do acidente rodoviário, mas do acidente de viação, portanto, ou seja, também que não têm feridos, 2% não tinham inspeção e 2,8% não tinham seguro. Ou seja, sem seguro há maior número de acidentes e inverte um pouco aquilo que é a tendência da fiscalização. Enfim, isto são números. O que nos leva é que, de facto, de uma forma consistente, e se formos ver com 5 anos de acidentes rodoviários, os números andam muito à volta disto, 2, qualquer coisa por cento, pessoas que não têm inspeção, portanto, outras que não têm seguro, portanto, pessoas que andam um pouco à margem do sistema. É um problema porque por alguma coisa será, e qualquer das razões que possamos apontar, e podemos apontar várias, leva-nos sempre ao mesmo, que é menor segurança na estrada. Portanto, seja o que for, temos aqui menor segurança na estrada. E temos uma consequência direta disso, que os veículos envolvidos nos acidentes com vítimas e em relação à gravidade do acidente, e eu vou mostrar um slide que já mostrei em 2015, de facto, vemos ali no meio que a inspeção sem validade tem um indicador de gravidade que é mais de 20% daqueles que têm a inspeção em dia. Isto é um problema da sociedade, é um problema que tem que ser visto em termos, se queremos pensar em segurança rodoviária, temos que convencer as pessoas que há, de facto, passos a dar e que é preciso dá-los, envolvendo todos, de facto, aquela coisa que é todos estamos envolvidos na segurança rodoviária, mas, de facto, nem todos gostaríamos de estar, mas não estamos. E passamos para o outro problema que tem a ver com as inspeções e tem a ver com segurança, que é a idade dos veículos. Hoje de manhã também já falámos aqui sobre essa questão. E o que é certo é que os nossos veículos envelheceram. Portanto, envelheceram e envelheceram bem. Se repararem, em 2010 e 2014, depois já vamos a 2015, porque eu quis fazer um teste, portanto, entre 2010 e 2014, e vamos só olhar para o total, não vamos estar-nos a preocupar com os números intermédios. O parque tinha 21%, grosso modo, de veículos com menos de 5 anos. Em 2014, só já tinha 14%. E de 5 a 10 tinha 31, diminuiu para 28. E com mais de 10 anos passou de 47 para 60. Isto como faz 100, portanto, portanto, em algum sítio eles vão parar. Ou seja, há
um envelhecimento do parque brutal entre 2010 e 2014. Sabemos porquê, também não vale a pena estarmos à procura das causas. Temos um efeito. O envelhecimento do parque em si não é uma causa que diga, bom, a sinistralidade está ligada a isso. A Espanha tem uma sinistralidade muito, por milhão de habitantes e por quilómetros, enfim, por tudo o que quisermos colocar, muito inferior à nossa. Portanto, eles tiveram 36 mortos por milhão de habitantes, quando nós temos 60. E o parque automóvel espanhol e o parque automóvel português têm praticamente a mesma média de idades. Portanto, é um caso preocupante, é manter esses veículos em bom estado. Esse é que é o grande desafio. É ter, de facto, esses veículos em bom estado, se não podemos substituir, se não há incentivos para comprar veículos mais seguros, etc, etc, etc. Portanto, pelo menos temos que nos preocupar em mantê-los em melhor estado de conservação e de segurança possível, o que nos leva àqueles números que há bocado o engenheiro Pereira Martins mostrou e que são um bocadinho, enfim, que devem dar que pensar. Ele também o disse aqui, que devem dar que pensar, e eu acho que deve dar que pensar a todos, como é que com o envelhecimento nós temos taxas de não aprovação menores. Mas, como digo, não é esse o papel que eu hoje aqui queria representar. Queria apenas, de facto, chamar-vos a atenção para isso. Chamar a atenção que entre 2014 e 2015 continuou esse aumento de idade. Melhorou, eu diria que melhorou, ou não piorou tanto num ano, mas continua. Já vamos com 61,7% do total dos veículos que têm mais de 10 anos. Portanto, esse é que é uma questão que tem que ser vista à luz de uma média, ou seja, da idade dos veículos e as consequências dos acidentes. Eu não estou a dizer se os veículos têm mais ou menos acidentes, tenho apenas a dizer é que, de facto, nos ligeiros existem maiores consequências, em termos de sinistralidade, com os veículos mais de 10 anos, em termos de mortos e de feridos em todas as circunstâncias. Nos pesados, são os veículos com menos de 5 anos, mas na questão dos feridos graves, em 2014 foi claramente, mas isso, enfim, são pequenos números, dos pesados mesmo assim, com mais de 10 anos. Nos motociclos é apenas com menos de 10 anos nos feridos leves, porque com mais de 10 anos nos mortos e nos feridos graves. Nos ciclomotores é nos veículos com menos de 10 anos e nos outros, enfim, portanto, é o que está ali, não vale a pena. Por exemplo, temos é que nos ligeiros, de facto, as consequências mais graves são nos veículos de 10 anos. Portanto, é outra indicação para nós encararmos estas questões da segurança ligadas às inspeções também de outra forma. E para terminar, porque de facto nós tivemos um excelente desempenho, como vimos, entre 2010 e 2016, e como estamos a ver, o ano 2017 não vai correr bem desde há pouco tempo. Diria que isso levou-me a mudar a frase com que eu fechava sempre as minhas intervenções, que era da Comissária Europeia, portanto, a dizer que a segurança rodoviária não é uma questão difícil, o que é preciso é trabalhá-la. Mas gostava de vos deixar como agentes da segurança rodoviária, que eu considero que os centros são, um desafio mais engraçado que é do Salvador Dalí, que dizia que a inteligência sem ambição é como um pássaro sem asas. Talvez se nós conseguirmos ter um bocadinho mais de ambição, como país, vamos também falar um bocadinho das questões que foram postas aqui hoje de manhã, como país em que se conseguirmos transpor as diretivas europeias a tempo e horas, mas não é transpô-las a dizer que já transpusemos, é transpô-las fazendo com que elas sejam cumpridas. Se pusermos as pessoas, de facto, a cumprir as suas datas. Eu poderia pegar agora num slide que o engenheiro Jacó mostrou aqui de manhã, com a execução da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, e podia perguntar qual é que é a culpa de cada um de nós, porque todos nós temos culpa, que as coisas não acontecessem como nós gostaríamos de ter acontecido. Portanto, agradecendo a vossa paciência, deixo-vos com as asas a crescer neste pássaro da segurança rodoviária.